Olá para todos, eu sou o Crônio Marins e este é o 31º vídeo de Mentes Holísticas. Você que tem assistido nossos vídeos, ou você que está assistindo este, sendo o primeiro vídeo, né, temos muita coisa no canal. Então, se inscreva, tá? E faça comentários aos vídeos, porque isso ajuda muito que a gente desenvolva melhor o nosso trabalho. Bem, falando sobre a história das ciências, particularmente da física, chegamos a um momento, né, estamos falando do século XVIII, em que o modelo newtoniano, mecanicista, e olha que o Newton não era em si mecanicista, né, mas as ideias do Newton e a matematização do seu modelo de universo fez com que o mundo, o universo, fosse considerado como um relógio. E isso é o mecanicismo, né? É tudo sujeito a leis universais que valem aqui ou em qualquer outro lugar. Pois bem, algumas coisas precisavam ser explicadas. Por exemplo, né, naquele conceito de força fundamental, né, que foi colocado por Newton, como é que a força se transmitia, né, quando você não tinha contato? Por exemplo, no caso gravitacional. Para isso, você precisaria do conceito de campo gravitacional, né, e do conceito de campo de uma maneira genérica. E isso não seria fornecido pela mecânica, mas por outra área da física chamada eletromagnetismo. Eletromagnetismo une magnetismo e eletricidade, coisas já conhecidas desde a antiguidade. O fato de haver ímãs, o fato que determinados objetos, quando atritados, atraíam objetos menores, tá? Isso era o fenômeno elétrico. Isso já era conhecido dos gregos antigos, mas ficou sem explicação até o século XIX. No começo do século XIX, um dinamarquês, Hans Christian Ørsted, ele percebeu que um circuito em que percorre uma corrente elétrica, tá, ele afeta a agulha de uma bússola. Ou seja, né, o fenômeno elétrico está influenciando como um fenômeno magnético, né, na agulha da bússola. Isso é muito estranho. E só foi explicado, começou a ser explicado com um cientista, um fantástico cientista, um físico experimental, né, chamado Michael Faraday. Michael Faraday viveu entre 1791 e 1867. Ele nasceu em Newton Butts, na Inglaterra, em uma família de poucas posses. Mesmo tendo tido apenas uma educação básica e, portanto, tendo poucos conhecimentos matemáticos, fez descobertas do mais alto significado, tanto em física como em química. Pelas habilidades na concepção de experimentos, é considerado um dos maiores, talvez o maior cientista experimental de todos os tempos. Em química, descobriu novas substâncias, como o benzeno, forneceu as bases para novos processos químicos, como a eletrólise, e inventou aparelhos de laboratório. Como uma versão preliminar do bico de Bunsen, um popular queimador para aquecer substâncias com segurança em laboratórios. Também pode ser considerado um dos iniciadores das nanociências, descrevendo nanopartículas. Em física, seus principais trabalhos foram com o eletromagnetismo. Descobriu a indução eletromagnética, passando energia de uma bobina percorrida por corrente para outra isolada, sendo ambas enroladas no núcleo magnético. Ou seja, com isso, inventou o primeiro transformador. Inventou o primeiro gerador elétrico e foi precursor nos estudos da relação entre fenômenos eletromagnéticos e luminosos. Impressionado com a visualização das linhas de força magnética, introduziu o conceito de campo físico, fundamental para diversos ramos científicos. Religioso e observando uma ética estrita, chegou a recusar o título de cavaleiro, com base na concepção bíblica de que não se deve perseguir riquezas e recompensas mundanas. Faraday, ele ficou muito impressionado com uma experiência que hoje qualquer criança conhece, né? Você pega um papel, uma folha de papel, coloca um ímã por baixo e polvilha nesse papel limalha de ferro. O que você percebe é que as partículas de ferro elas vão se alinhando, né, em uma forma geométrica bem organizada. Faraday reconheceu nisso o que se pode chamar de linhas de força, e essas linhas estão dispostas num campo, o campo magnético. Bem,
Faraday não era um grande matemático, não era um grande teórico, sim um grande prático, um grande, né, experimentalista no sentido de físico e químico. Então, o conceito de campo, devido a Faraday, não foi tão considerado por mais algumas décadas. Foi necessário um outro gênio, de uma natureza bem diferente do Faraday, mesmo com relação ao nascimento e aos estudos, tá? Mas com uma capacidade, obviamente, também diferenciada, né, na parte da matemática. É um grande físico teórico e matemático, ele sim, que ia dar uma explicação a este conceito observado e intuído pelo Faraday. Nós estamos falando de James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell viveu entre 1831 e 1879. Nascido em Edimburgo, na Escócia, em família com posses e influência, recebeu educação de alto nível, incluindo a Edinburgh Academy, Edinburgh University e Cambridge. Matemático brilhante, aos 25 anos já era professor no Marischal College, em Aberdeen, na Escócia. Bastante religioso, faleceu relativamente cedo, vítima de câncer no abdômen. Fez contribuições em várias áreas da física, como na teoria cinética dos gases, na termodinâmica e mesmo na astronomia, provando matematicamente que os anéis de Saturno são constituídos por corpos sólidos, o que só foi comprovado observacionalmente na segunda metade do século XX. Maxwell demonstrou que o olho humano reproduz todas as cores com uma combinação do vermelho, do verde e do azul, com células receptores específicas para cada uma dessas três cores. Com isso, temos o sistema RGB, Red, Green, Blue em inglês, fundamental para o funcionamento da TV a cores, por exemplo. A maior contribuição de Maxwell, no entanto, foi trabalhar com a ideia de campo de Faraday e deduzir equações relacionando campo elétrico e campo magnético, que passaram a ser vistos como facetas de um mesmo fenômeno, o eletromagnético. Sua descrição foi feita com 20 equações, que posteriormente foram reduzidas por outros cientistas para apenas 4 equações fundamentais. Destas equações foram previstas ondas eletromagnéticas propagando-se na velocidade da luz, o que sugeriu que a própria luz fosse uma onda eletromagnética. Isso unificou o eletromagnetismo e a óptica. Imaginem se Faraday e Maxwell tivessem trabalhado juntos com uma equipe. As habilidades conjuntas é algo dificilmente alcançado na história da ciência. Eles viveram, né, temporalmente e espacialmente próximos, mas não tiveram muito contato. Mesmo assim, né, as experiências de Faraday, né, e as elaborações matemáticas e teóricas de Maxwell, né, mudaram a concepção de mundo, né, agregando aquilo que já se conhecia da mecânica de Newton, né, uma outra parte da concepção de universo. Então quer dizer que eletricidade, magnetismo e mesmo luz, no fundo são a mesma coisa? Sim, são fenômenos que têm uma natureza comum. As ondas eletromagnéticas previstas pela matematização de Maxwell, que se baseou no conceito de campo de Faraday. Esse conceito de campo, inclusive, vai ser utilizado, né, em outras ciências, inclusive nas ciências humanas. Então, o campo, eu chamo hoje na teoria holística de influência, significa que alguma coisa que nós vemos cristalizada, né, ou podemos enxergar cristalizada em algum ponto, gera influência, que pode ser uma influência espacial ou até uma influência psicológica, por que não? E aí nós temos os campos psicológicos. Então, essa ideia de campo ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Parecia então que estava tudo explicado, né? E mais ainda, né, com a ideia de ondas eletromagnéticas que foram materializadas depois pelo alemão Heinrich Hertz, as ondas hertzianas, nós modificamos muita coisa do nosso mundo humano, né, a comunicação, a informação, né? Eu aqui falando com vocês, né, isso só pode estar acontecendo porque hoje nós dominamos estas ondas eletromagnéticas. Então,
Estas ondas foram comprovadas assim 15 anos depois que foram propostas pelo Hertz, né, pelo físico alemão. Por isso que nós medimos frequências de onda em Hertz, quilohertz, megahertz, gigahertz. Pois bem, no final do século XIX, as outras ciências, química, biologia, elas se desenvolviam também. Mesmo as ciências humanas, elas avançavam e sempre tendo como o grande objetivo a ser cumprido é se igualar à física, que aparentemente já era uma ciência completa. Tanto assim que lá por 1900, um cientista, famoso cientista em inglês, William Thomson, mais conhecido entre nós por Lord Kelvin, porque ele pesquisou, né, as escalas de temperatura e chegou a uma escala que a gente chama de escala absoluta, ou escala Kelvin. Ele fez muito mais coisas em física, ele ficou famoso, ele era famoso sim, certo? E ele diz o seguinte, num famoso discurso, eu não vou dizer exatamente as palavras, porque essas palavras, elas ainda estão em disputa, né? Não temos gravação nenhuma daquilo que foi dito pelo Kelvin. Mas ele diz basicamente, olha, quem quiser fazer física, não vai ter nada de grandioso para ser descoberto, vai ter que fazer medidas cada vez mais precisas. O que a física tinha que descobrir e descrever o mundo, ela já fez, né? Na verdade, a única coisa que existem neste céu azul da física são duas nuvens aí que elas precisam ser retiradas, né, com novas pesquisas. Bem, essas nuvens simplesmente o fato de que havia sido comprovado que não havia um meio material, né, o éter, né, por onde as ondas eletromagnéticas deveriam se propagar. E como é que explicaria isso? E um problema que a gente chama o problema da irradiação de energia de corpos aquecidos, porque a teoria mostrava que essa irradiação tenderia ao infinito, que é uma coisa absurda. Pois bem, essas duas nuvens originariam a primeira, a teoria da relatividade, e a segunda, a teoria quântica. E essas teorias, certo? Elas, de certa maneira, mostrariam que tudo que nós conhecíamos até então teria que ser explicado novamente, e algumas coisas de uma maneira muito, mas muito estranha mesmo. Mas sobre relatividade e teoria quântica, para terminar esta história, a ligeira história da física e da metodologia da física, nós vamos falar na semana seguinte. Um grande abraço.